Olá, queridos alunos da Escola Desembargador Raimundo Carvalho Lima. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje daremos início ao nosso segundo período. Então, já que estamos em frente à escola, vamos entrar porque a aula vai começar. Vamos nessa? Terceiro ano do ensino médio, turmas A e B. Matemática 2, segundo período. Aqui, professor Marcelo Queiroz. Conteúdo programático para o segundo período. Vamos estudar geometria plana. Primeiro tópico, vamos ter classificação de um triângulo quanto aos lados e perímetro de um triângulo. Segundo tópico, classificação de um triângulo quanto aos ângulos. Terceiro tópico, área de um triângulo qualquer. Quarto tópico, relações métricas no triângulo retângulo. E, por fim, resolução e fixação de exercício. Hoje vamos estudar classificação de um triângulo quanto aos lados e o perímetro de um triângulo. Na aula de hoje vamos trabalhar as matrizes de referência. SISEDU, vamos trabalhar o saber 4, nível 10, e o saber 7, do nível 1 ao 6. No SPAES, vamos trabalhar os descritores 48 e 51. Estudando os triângulos. Então aqui nós temos os triângulos, cada um com sua especificidade, quanto aos lados e aos ângulos. O triângulo e seus elementos. Como vocês sabem, o triângulo é um polígono de 3 lados. No triângulo ABC ao lado, este aqui, podemos destacar que os pontos A, B e C são os vértices do triângulo. Os segmentos AB, AC e BC são os lados desse triângulo. Os ângulos A, B e C são os ângulos internos desse triângulo. Utilizamos o símbolo delta para indicar um triângulo. Assim, o triângulo ABC pode ser representado da seguinte forma: triângulo ABC. Lá na física, esse símbolo aqui é o delta. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados ou pelas medidas de seus ângulos. Classificação de um triângulo quanto aos lados. Considerando as medidas dos lados de um triângulo, temos a classificação a seguir. O triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, como mostra a figura abaixo, é chamado de triângulo equilátero. Aqui nós temos o nosso triângulo ABC. Então vamos medir o lado AB. Note que deu 10 centímetros. Então vamos fazer uma marquinha e anotar no nosso borrãozinho que esse lado AB é igual a 10 centímetros. Agora vamos medir o lado AC. Vejam que também deu 10 centímetros. Vamos fazer um risquinho porque é igual a esse. E vamos anotar no nosso borrãozinho. O lado AC é igual a 10. Agora nós vamos medir por último o lado BC. Também deu 10 centímetros. Vamos marcar um risquinho. Então significa que os 3 lados são iguais, valem 10. Então o segmento BC também é 10 centímetros. Na figura ao lado, o segmento AB é congruente ao segmento AC, que é congruente ao segmento BC. Este símbolo significa congruente, ou seja, os lados AB, AC e BC do triângulo são iguais. Vamos transpor esses lados para cá
e medir, comparar os tamanhos. Vejam que os três lados são iguais, medidas iguais. O triângulo que tem dois lados de mesma medida e um terceiro lado com medida diferente é chamado de triângulo isósceles. Acompanhem. Temos o nosso triângulo ABC. Esse lado já marquei, é igual a esse. E esse lado fiz um risquinho a mais, porque ele difere desses dois outros. O lado AB é congruente ao lado AC, mas os dois são diferentes do lado BC. Na figura ao lado, o segmento AB é congruente a AC e diferente de BC, ou seja, os dois lados AB e AC são iguais, mas diferentes do lado BC, como já havíamos falado. Então vamos transpor os lados e conferir os tamanhos. Vejam que os dois lados são iguais, mas o terceiro lado é diferente. O triângulo que tem os três lados com medidas diferentes é chamado de triângulo escaleno. Vejam a ilustração a seguir. Aqui nós temos o nosso triângulo ABC. Temos esse lado, medimos, deu um certo valor. Esse deu um pouco maior que esse, então fizemos dois tracinhos. Medindo esse terceiro lado, verificamos que ele também é um pouco maior do que os outros dois. Portanto, na figura acima, o segmento de medida AB é diferente do de medida AC, que também é diferente do segmento de medida BC. Ou seja, os três lados do triângulo são diferentes. Então vamos transpor os lados desse triângulo e comparar os tamanhos dos segmentos. Vejam que os três lados são diferentes, portanto, triângulo escaleno. Exercício resolvido. Usando uma régua, faça as medidas necessárias para classificar os triângulos a seguir, quanto às medidas de seus lados. Então aqui nós temos o triângulo A, triângulo B e o triângulo C. Vamos pegar uma régua e vamos medir. Vamos analisar a primeira figura. Com a nossa reguinha, verificamos que aqui tem um certo valor. Vamos medir o outro lado. Esse lado deu diferente, maior que esse. E o terceiro lado também deu diferente dos outros dois. Portanto, eu vou chamar esse triângulo de escaleno. Por quê? Porque os três lados têm medidas diferentes, tamanhos diferentes. Vamos para a figura B. Vou medir um dos lados, esse aqui. Deu um certo valor. Medindo esse outro lado, deu igual a esse aqui, então eu faço um risquinho também. Isso significa que os dois têm a mesma medida. Vou medir o terceiro lado e verifiquei que ele é um pouco menor que os outros dois. Ou, se for o caso, poderia ser maior. Então, como é que eu vou classificar esse triângulo? De isósceles. Então, vamos para a terceira figura. Eu vou medir um dos lados e verifiquei que esse lado tem 5 centímetros. Medindo esse outro lado, também tem 5 centímetros. Vamos medir o terceiro e último lado e verificamos também que é igual a 5 centímetros. Portanto, esse triângulo é equilátero. Por quê? Porque os três lados são iguais. Escaleno, isósceles, equilátero. Três lados diferentes, dois lados iguais, um diferente, três lados iguais. Perímetro de um triângulo. O perímetro de um triângulo corresponde à soma de todos os seus lados. O triângulo é um polígono, figura plana fechada, que possui três lados. Para calcular o perímetro de um triângulo qualquer, basta somar as medidas de seus lados usando a seguinte relação. Fórmula do perímetro. P, que é o perímetro, é igual a L mais L mais L. Ou seja, a soma, no caso, é um triângulo, três lados, onde P é o perímetro e L é um dos lados.
Vejam o exemplo a seguir. Exercício resolvido. Determine o perímetro em centímetros do triângulo abaixo. Considere x igual a 3. Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso triângulo de vértices ABC, onde um dos lados, o segmento AB, é igual a x, o segmento AC tem valor igual a x mais 1, e o segmento BC tem um valor igual a x mais 2. O que a questão pede? Perímetro. Então vamos pegar o nosso papiro e calcular o nosso perímetro. Lembrando que o perímetro é tão somente a soma dos lados desse polígono, que no caso é um triângulo. Então vamos lá. P é igual a x mais x mais 1 mais x mais 2. Então eu vou somar x mais x mais x, vai dar 3x. E 1 mais 2 vai dar 3. Então P é igual a 3x mais 3. Então P é igual a 3, que multiplica x, que é 3, mais 3. P é igual a 3 vezes 3, 9, mais 3. Portanto, P é igual a 12. Então, o nosso perímetro é 12 centímetros. E aí, crianças, vamos praticar o que aprendemos? Exercício de fixação. Na figura abaixo, as medidas dos lados são dadas em centímetros. Então, determine o que se pede. A medida dos lados AB, AC e BC. O perímetro do triângulo ABC. E por último, a medida do segmento CD, esse segmento aqui. Então aqui você tem as informações na figura, certo? Com base nessas informações, você vai responder essas 3 perguntinhas aqui. Segunda questão. Em uma sala quadrada foram gastos 47 metros lineares de rodapé. A sala tem apenas uma porta de 2 metros de largura e mais 2 janelas, cada uma com 2 metros de altura, por 1,50 de largura. Calcule a medida dos lados da sala e a medida do perímetro da sala. Baseado nas informações, você vai responder o item A e o item B. Terceira questão. Um campo de futebol possui 150 metros de comprimento e 75 metros de largura. Quantos metros de tela serão necessários para cercar todo o campo? Uma volta completa. Então você desenha uma figura retangular, marca um ponto, vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá. Isso é o perímetro. Saída de um ponto e retorno para o mesmo ponto, somando esses lados, ok? Muito bem, pessoal. Temos aqui o material estruturado em matemática, programa Foco na Aprendizagem, o projeto da SEDUC, FUCAP e UFC, que foi organizado e desenvolvido pensando em vocês e para vocês, alunos da escola pública que, no geral, têm certa dificuldade em trabalhar os fundamentos, ou seja, a matemática básica. Então, de posse desse material, vamos trabalhar algumas questões. Vejamos a seguir.